Olha aqui. Daniel Bersa. Pergunta extraordinária. Estou lendo o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, de Betty Edwards. O objetivo do livro é, através do desenho, aspas, liberar o potencial criativo, desenvolvendo a percepção intuitiva. Até aí tudo bem. O problema chega na parte teórica. Depois de expor resumidamente uma série de pesquisas realizadas por Roger Sperry na década de 60, com pacientes de comissurotomia, cérebro bipartido, a autora conclui, aspas, em decorrência dessas extraordinárias descobertas, realizadas nos últimos 15 anos, sabemos hoje que, a despeito da nossa sensação normal de sermos uma única pessoa, um ser único, nosso cérebro é duplo, tendo cada metade sua própria maneira de assimilar conhecimentos, sua própria maneira de perceber a realidade externa. Poder-se dizer que cada um de nós possui duas mentes, duas consciências, mediadas e integradas pelo feixe de fibras nervosas conectoras situadas entre os dois hemisférios. Não me parece que fecha aspas. Não me parece que, por existir duas funções receptivas separadas no cérebro, possa concluir que tenhamos duas consciências. Muito bem, esse aqui é um dos problemas centrais da tal da ciência cognitiva, né? De fato, os dois hemisférios do cérebro funcionam de maneiras diferentes, tá certo? E eles só são conectados por um certo feixezinho de músculos. Muito bem, mas nós sabemos que a pessoa fisicamente tem uma unidade substantiva. E sabemos que se ela perder o senso da sua continuidade pessoal no tempo, ela não será capaz de uma ação eficiente sobre o mundo exterior e muito menos sobre ela mesma. Então isso quer dizer que é normal nós nos vermos como uma única pessoa, ainda que o nosso cérebro, por si mesmo e, sobretudo em certas condições, não seja capaz de apreender essa unidade. Isto é mais uma prova de que a consciência de substancialidade do eu não tem nada a ver com o cérebro, né? Aí nós temos que dizer, o cérebro é apenas um adaptador da consciência substancial do eu às condições espaço-temporais da condição terrestre na qual nós estamos. Quer dizer, ele não é a sede da consciência. Aliás, isso é a coisa mais característica de todos esses estudos. Jamais foi possível assinalar uma sede cerebral da consciência. Mesmo porque, por exemplo, essa questão dos dois hemisférios também é relativa. Porque se um hemisfério é totalmente danificado, imediatamente o outro começa a adquirir as suas funções. Então, essa é a mesma coisa que dizer, o cérebro normalmente funciona assim, mas em condições excepcionais ele pode funcionar de outra maneira também. Isso não seria possível se a própria estrutura do cérebro determinasse a consciência que temos de nós mesmos. Então, o que a fisiologia cerebral revela é que ela tem pouco ou nada a dizer sobre o fenômeno da consciência, embora possa dizer sobre a percepção, sobre a memória, sobre as várias funções. Mas justamente eu estou dizendo que a consciência de eu é algo que está mais fundo do que todas essas funções. Esse é apenas o mundo do pensamento. Agora, o mundo, vamos dizer, da unidade profunda é alcançado justamente pela cessação das funções cerebrais, né? Cessação que não tem de acontecer somente em estados, vamos dizer, de morte cerebral, ou estado de morte clínica, mas que pode acontecer, pode ser desenvolvido no ser humano mediante exercício. Aliás, muitas práticas de meditação visam justamente a isso. Quer dizer, há uma cessação, ou pelo menos uma diminuição extraordinária da atividade cerebral, e ao mesmo tempo há uma intensificação da consciência profunda do eu. Então, o que esse pessoal faz é o seguinte, concluir, como nós temos dois cérebros que funcionam de maneira diferente, então a nossa consciência de eu é uma ilusão. Ou seja, tudo aquilo que não está no seu cérebro, você não pode saber. Eu digo, mas por quê? Né? Se existem até pessoas que funcionam perfeitamente bem, tendo o seu cérebro em estado líquido. Né? Isso aí está mais do que comprovado, já vi vários casos desse tipo. Então, tem pessoas que têm consciência normal, praticamente sem cérebro. Tem outros que têm percepções e memórias até mais agudas, num instante em que o seu cérebro não registra atividade alguma. Então,
da onde nós temos que deduzir do cérebro as funções conscientes, se já está provado que uma coisa não depende da outra? Então, é claro que nós temos dois níveis de consciência diferentes, um cerebral e um transcerebral. Agora, o dogma de que a consciência está no cérebro, que é uma coisa que jamais foi provada e nem pode ser provada, não tem como. Tá certo? É tão absurdo quanto você disser que a consciência está no pé, está na orelha. E o que essas experiências demonstram é exatamente o contrário do que essa mulher está dizendo. Fernando José da Silva. A questão da imortalidade da alma nos traz, de fato, uma sensação de júbilo e regozijo nunca antes vivenciada, pelo menos por mim. Porém, essa sensação dura um tempo e logo em seguida várias dúvidas surgem. Bom, isso aí é inevitável. Porque se eu estou dizendo que existem dois níveis, tá certo, de consciência, e que um deles é especialmente adaptado, tá certo, às condições de vida terrestre, então é claro que você não pode permanecer num nível mais profundo o tempo todo. Isso é impossível. Porque você volta a pensar, a recordar, a ter sensações, etc, etc. Então, veja, se você está num ambiente onde tem muito ruído, e você está tentando prestar atenção numa música, por exemplo, bom, em certos momentos você consegue sintonizar com a música, mas no instante seguinte você perde. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, quando eu estou falando, vamos dizer, da consciência profunda, eu estou falando como se fosse uma melodia interior, que é constante, mas que é continuamente abafada, vamos dizer, pelos ruídos externos e internos. Então, não tem nada de estranho que você não consiga perseverar nesse estado, tá certo? Embora, em certos casos, algumas pessoas conseguissem permanecer por várias horas. Isso. Mas, ora, várias horas numa vida, digamos, 2 horas por dia, já é muita coisa. Daí ele pergunta, se a nossa consciência permanece após a morte, é lógico imaginar que podemos continuar num processo de aprendizado ao entrar na eternidade, como São Tomás de Aquino deu a entender em suas últimas palavras? É claro que sim. Você não vai ficar sabendo tudo, você não se torna onisciente. Então, é por isso, vamos dizer, que é absurdo você imaginar que o homem, o ser humano, vamos dizer, ele se integra em Deus, passa a ser Deus. Não passa a ser, você conserva a sua individualidade para sempre. Quando Cristo diz, vós sois deuses, ele colocou isso no plural.